Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. A história desse lugar lembra muito a tragédia que aconteceu na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, em 2013. Uma casa abandonada, sombria, na Avenida Tomás Morato, nas Filipinas. Não lembra nem de longe o que foi na década de 1990. A Ozone Disco Club foi inaugurada em 1991 e foi a mais procurada boate na época. Vivia lotada de estudantes, casais, que vinham até mesmo de outras cidades. Muita gente chegava a ficar horas na fila, do lado de fora, só esperando a oportunidade para entrar. Em 1996, depois de muito tentar, uma turma de estudantes escolheu a Ozone para a festa de boas-vindas do curso secundário. Na noite de 18 de março, mais de 350 estudantes se reuniram para comemorar e a noite corria normalmente. Mas era cerca de meia-noite e pequenos focos de fogo brilhavam no palco só por alguns segundos, e brilhavam aqui e ali em outros pontos da boate, e as pessoas se encantavam pelos efeitos criados pelo DJ. Só que não eram efeitos especiais, e todo mundo só percebeu isso quando o fogo surgiu e se espalhou por toda a boate. O pânico, claro, foi geral. Desesperados e apavorados, os jovens corriam por todos os lados, gritando e pedindo socorro, procurando a porta da saída. Mas quando encontraram, elas estavam fechadas pelos seguranças, que pensaram que aquele tumulto todo fosse por causa de uma briga e de que as pessoas estavam se aproveitando da situação para ir embora sem pagar as comandas. As portas ficaram trancadas, e isso por um bom tempo, até perceberem que estava tudo pegando fogo. Mas aí já era tarde, e poucos saíram com vida. Quando os bombeiros conseguiram controlar o fogo, havia corpos por todos os lados. Ao todo, 162, sendo que a maioria estava no corredor, que levava à única porta de saída, que absurdamente também era a mesma de entrada. E como não podia ser diferente, isso chocou o país todo. Mas se passaram apenas alguns dias depois do incêndio para que a atividade sobrenatural começasse a dar sinais de presença. As pessoas passavam na rua e diziam ouvir vozes que vinham de dentro da boate. Aqueles que iam até lá deixar suas homenagens diziam a mesma coisa. Era como se muitas pessoas estivessem lá dentro conversando. Outros viam pessoas olhando pela janela e até então pensavam ser investigadores da polícia ou até invasores curiosos. Essas manifestações aconteciam durante o dia e a polícia foi chamada várias vezes para expulsar os tais invasores, mas quando entravam nunca encontravam ninguém. Até que dias depois, era cerca de meia-noite, e os funcionários de um restaurante ao lado, que ficaram até mais tarde para a limpeza, ouviram música alta, risadas e muitas vozes vindas da boate. E foram olhar. Só que estava tudo trancado, vazio, desolado e em silêncio. Não tinha nenhuma alma viva na rua. E aí caiu a ficha. Foi quando eles perceberam que o lugar estava assombrado. Pessoas que passavam pela rua também começaram a ver a boate iluminada e movimentação, além, claro, da música muito alta. E a notícia se espalhou, deixando muitos curiosos e outros tantos apavorados. Entre eles, os funcionários do restaurante, que já não ficavam mais trabalhando depois da meia-noite, e alguns deles tinham tanto medo que pediram demissão. A partir daí, as manifestações foram se intensificando e já não eram mais só risadas e música, mas também eram gritos desesperados e pedidos de socorro.
O mais curioso é que isso acontecia durante o dia. Sempre, pouco depois da meia-noite, as coisas mudavam. Havia música, luzes e alegria tomando conta do lugar. Depois de muitos desses relatos, foi finalmente chamada uma equipe de investigadores sobrenaturais que passaram a tarde inteira na ozônio procurando evidências e tentando um contato com os espíritos presentes. Logo que chegaram, sentiram a atmosfera muito pesada e pontos frios por todo lugar. A atividade era tão forte que mesmo sem os aparelhos era possível sentir a presença de espíritos, ouvir sussurros e choro, até finalmente conseguirem contato com um deles. Seu nome é Ed, e ele disse aos investigadores que havia 60 espíritos ali ainda, e que só iriam embora depois de se despedirem dos seus familiares. Ed também disse que eles não queriam ser esquecidos e que as famílias fizessem uma festa, sempre, todos os anos, no aniversário do acidente. Os investigadores resolveram então comunicar às famílias que tinham captado, com quem tinham conversado, confirmaram que realmente havia ali um estudante chamado Ed, e alguns desses familiares, de fato, foram até lá e se despediram. Segundo os investigadores, ainda há espíritos na ozônio. Só estão esperando o último contato com a família para poderem seguir de vez os seus caminhos. Mas enquanto isso não acontece, eles continuam dançando nas madrugadas, na sua festa invisível. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas o lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.